Bem, boa tarde. Nos próximos minutos, a gente estaremos falando sobre as equações promediadas de Reynolds. O ponto de partida serão as equações Navier-Stokes. Eu vou colocar aqui a motivação da aula de hoje, mas a principal é escapar bastante das complicações que nós vimos na última aula. O que eu expliquei a vocês? Escoamento turbulento, de novo, ele não é um escoamento em múltiplas escalas. Ele é um escoamento em escalas contínuas, desde as escalas energéticas, que contêm energia, até as escalas de dissipação, que são regidas pelos efeitos viscosos, etc. E aí, o que eu expliquei para vocês na última aula? A encrenca de turbulência tem que resolver todas as escalas. Então, o Reynolds, no século XIX, ele percebeu que os escoamentos turbulentos tinham algumas características que a gente vai discutir agora aqui no quadro, mas ele pensou o seguinte: e se eu não resolver todas as escalas? Na realidade, eu vou resolver escala alguma. O que eu vou fazer? Eu vou me preocupar só com o escoamento médio, o que acontece na média com o escoamento, com as quantidades médias. Por exemplo, nós temos a asa no avião, ou temos o escoamento numa tubulação. Eu estou interessado no que acontece instantaneamente ou estou interessado em descrever o que acontece na média? Então, para o engenheiro, para um fluido escoando uma certa vazão com dadas propriedades de uma tubulação, o que ele quer saber para fazer o projeto de tubulação é, na média, o que acontece. E aí, na formulação que a gente vai desenvolver hoje na aula e nas próximas aulas, a ideia é o seguinte: o que for de relevo para a geometria do problema e o que for de relevo para a discussão do escoamento vai ficar encapsulado na modelagem. Então, qual é a motivação da aula de hoje? De novo, eu vou conversar bastante sobre as equações promediadas de Reynolds. Então, vamos falar sobre as equações médias de Reynolds, cujo acrônimo em inglês, vocês estão se acostumando muito com isso, é RAMS. Reynolds Average Navier-Stokes Equations. Há várias técnicas de resolução disso. Nós vamos gastar um número grande de aulas aí no futuro discorrendo sobre isso. Mas antes eu queria abrir um pequeno parêntese, porque o Reynolds foi um excelente exemplo do que uma formação de alto nível fornece. O Reynolds frequentou as melhores escolas. Ele era inglês, porque o pai era inglês, mas ele nasceu em Belfast. Na realidade, o pai do Reynolds era ligado à igreja anglicana e era headmaster, ele era diretor de uma escola importante em Belfast. O avô do Reynolds e o bisavô do Reynolds também eram pessoas relacionadas à educação e tinham sido reitores de instituições educacionais importantes. O Reynolds, o pai, era um excelente matemático. O Reynolds, ele cresceu na juventude trabalhando com máquinas agrícolas. Isso é um ponto em contato que ele tinha com o Prambo. O pai andava muito pelo countryside, pelo campo. Ele era excelente matemático também, porque o pai era envolvido em matemática. E o Reynolds, como teve uma formação clássica, ele falava grego e latim. Ele tinha acesso também a alguns textos que eram textos clássicos na versão original. Ele não precisava ler as traduções, ele ia direto para as fontes. Ele sempre teve um pendor para a educação, sempre teve um pendor para o conhecimento, e ele, além de acadêmico, ele sempre foi um excelente engenheiro. Londres, no século XIX, teve inúmeras dificuldades com saneamento, e o Reynolds escreveu um pequeno manual sobre instalações sanitárias em residências, que durante 40 anos era referência para tudo. Então, além do grande cientista que ele foi, que nós estaremos discutindo agora,
ele foi um excelente engenheiro. O Reynolds, acho que foi o terceiro catedrático na Inglaterra em disciplinas relacionadas à engenharia. Foi o terceiro catedrático do Owens College, que foi o college, foi a faculdade que eventualmente deu origem hoje à Universidade de Manchester. Ele em Cambridge, o pai dele foi para o Queen's College, o Reynolds também foi para o Queen's College, teve uma excelente educação. E quando a gente ia para o refeitório do Queen's College, no corredor do refeitório, tem um quadro muito famoso do Reynolds, com os votos numa urna. Esse quadro está bem no corredor, levando para o refeitório, que é o refeitório dos alunos no Queen's College, que é considerado o college de Cambridge, que sempre fez as opções políticas equivocadas no passado, e por isso hoje não é tão rico como deveria ser. Mas é um college famoso, porque a ponte matemática, o bridge do Newton, ela conecta o prédio principal, ela passa sobre o rio Cam, sobre o River Cam, e conecta para o refeitório, um prédio que é o refeitório que a gente está discutindo antes. O Queen's College também é bem na frente da casa, que era a casa da família Darwin. Então, o Reynolds, ele teve uma educação privilegiada, e isso tem incentivado bastante com vocês. Essas pessoas que tiveram muito sucesso na vida, elas têm sempre dois traços em comum. Os dois traços em comum são os seguintes. Elas foram longevas. Mesmo na antiguidade, todo mundo, Michelangelo, Da Vinci, Aristóteles, Sócrates, todos eles tiveram tempo para concluir uma certa obra, para fazer uma certa obra. Então, eram pessoas com uma saúde totalmente diferenciada. Arquimedes foi morto estupidamente, mas também chegou em idades bastante avançadas. Então, essas pessoas eram longevas, elas tinham uma saúde muito boa, tinham sorte, eventualmente. E a segunda característica relevante é que a gente não leva susto. Todos eles tiveram, de alguma forma, por traços familiares, por relações familiares, educação de alto nível. Então, a educação, no final das contas, é o que conta. Então, o que o Reynolds estava pensando? O Reynolds, apesar de ser uma pessoa muito exitosa, a vida dele era relativamente casta, e ele gastava grande parte do dia dele se locomovendo de casa para o trabalho, para o Owens College, e de volta para casa. Ele caminhava 2 horas para chegar, 2 horas e meia para chegar no trabalho, e mais 2 horas e meia para voltar para casa, mesmo durante o rigoroso inverno inglês. Inverno na Inglaterra não é tão dramático como certas outras partes, porque na ilha o mar, mais ou menos, ele funciona como se fosse um regulador de temperaturas, né? Mas, de qualquer forma, é frio. E nessas caminhadas dele, ele pensava muito nas coisas que ele tinha que ensinar, pensava muito nas coisas que ele tinha que desenvolver, e parte do caminho ele era acompanhado pela filha, né? Na metade na ilha, metade na volta, ele era acompanhado por uma das filhas, mas grande parte do tempo ele estava sozinho. E ele começou a pensar, a desenvolver as seguintes noções, que foram noções muito semelhantes às noções que o Boussinesq estava desenvolvendo na França. O Boussinesq começou a pensar muito também em caminhadas pelos Alpes, ele olhava as formações atmosféricas e ficava imaginando como é que a turbulência se processava, e o Reynolds caminhava também, olhava para aquelas coisas, ambos, o Boussinesq, 1877, 1878, o Barré Saint-Germain tinha sido o grande mentor do Boussinesq, e o Reynolds, 1883 até 1896. Então, o Reynolds ficou 20 anos trabalhando muito nisso. Os que tiverem interesse em história, tem um livro editado, teve um seminário na Polônia, em Warsaw, em que o título era A Voyage Through Turbulence, uma viagem através de turbulência, e o Brian Lauder escreveu um capítulo específico sobre o Reynolds. Esse capítulo é muito interessante, tem inclusive as cartas dos referees dos papers que o Reynolds eventualmente publicou. Um dos referees com certeza era o Rayleigh, e é interessante que os pareceres eram pareceres de uma página, e basicamente o que os julgadores, os referees estavam dizendo era o seguinte: olha, parece que isso aqui está um negócio muito interessante, a gente não entende nada do que é isso, mas vale a pena publicar porque pode ser que isso no futuro seja de relevo. E o que o Rayleigh não entendeu, o que o Lord Kelvin não entendeu, o que ambos não entenderam, é exatamente o que eu vou explicar para vocês hoje na aula. Então, hoje vai parecer um conceito absolutamente trivial, mas na época foram conceitos relativamente relevantes. Então, o que o Reynolds percebeu? Ele percebeu através de medições que quando o escoamento
quando o fluido escoava, quando o escoamento se processava, e aí eu, sei lá, posso chamar isso aqui de T, e aqui eu posso botar uma grandeza qualquer, pode ser velocidade, uma grandeza qualquer, e perceber o seguinte: se ele tivesse um instrumento que fosse capaz de ter uma certa precisão do que ele estava medindo, ele conseguia perceber que o movimento tinha flutuações muito rápidas. Elas podiam ter algumas variações um pouco globais, mas as flutuações elas eram muito rápidas. E aí ele percebeu o seguinte: será que não seria de relevo, será que não seria interessante, em vez de eu me preocupar com o que acontece com essas várias flutuações, eu tentar entender o que acontece mais ou menos aqui na média? Será que se eu descrever o que acontece nessa linha aqui bem, isso não seria de relevo em engenharia? The disorder is of such a fundamental nature that the flow never is reproducible in detail, no matter how carefully one attempts to reproduce all the boundary conditions. Although the details are not reproducible, averages over suitably large intervals of space or time may be very well defined and stable. Então, ele pensou o seguinte: eu tenho aqui um escoamento agora, eu chamei aquilo ali de V, eu vou chamar de U só para poder ficar com o aqui. Então, ele tinha aqui uma coisa que era uma grandeza média, e se eu fizer uma pequena amplificação, então está ali a média, e em cima da média tinham as flutuações. Isso aqui eram as flutuações. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que, eventualmente, ele podia tentar, de alguma forma, modelar como é que essas pequenas flutuações aconteciam. Ele pensou em decompor o escoamento numa média mais uma flutuação. Ou seja, o campo instantâneo de qualquer grandeza de escoamento, a velocidade longitudinal, a velocidade transversal, a pressão, tudo, seria, por exemplo, a velocidade longitudinal, seria decomposto. O U instantâneo seria uma média mais uma flutuação. Então, pergunta para vocês: como eu defino agora, como eu defino a média? Como é que a gente tira a média de um sistema? Então, a gente pode pensar numa média. Esse U, vamos só lembrar, U, genericamente, ele é uma função do espaço, do que acontece no espaço, das coordenadas espaciais. Ele é a função do que acontece no espaço e do que acontece no tempo. Então, olhando para aquilo ali, a gente pode tirar médias temporais, a gente pode tirar médias espaciais, nós podemos tirar uma média baseada no que é chamado de experiência matemática, no stable average, sei lá, alguma coisa em inglês, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tiver uma grandeza qualquer U, um U de X, e quisesse fazer, por exemplo, a média, eu podia pensar num período qualquer de tempo, não vou voltar para cá. O que acontece? Aí eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui está valendo por tempo, só para a gente fixar a ideia, eu vou olhar para esse sinal. Se eu tomar como intervalo sobre o qual eu estou tomando a média, então isso aqui eu vou botar aqui, 1 sobre T, dt, de 0 a T, e vou chamar isso aqui de médio. Então, se esse intervalo for muito grande, o que vai acontecer? Eu vou não apenas pentear essas flutuações, mas eu vou pentear também essa curva toda que tem certo comportamento. O que significa? Significaria que a média não ficaria desse jeito. Não é que a média ficaria, se eu pegar um intervalo muito grande, a média ficaria, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ficaria assim. Então, o que eu desejo? É a curva vermelha ou a curva roxa? Lilás. Eu quero a curva lilás. Então, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado com esse intervalo de tempo, que eu vou fazer o período no qual eu vou fazer a média, para garantir o seguinte: que eu, quando faço a média, eu consiga tentar acalmar todas essas flutuações, mas que qualquer movimento global maior, eu consiga conservar. E aí pergunta de vocês: tá bom, mas então quem é esse T? Como é que eu sei qual é o dado do fenômeno? Eu vou dizer: não sei. Quem vai saber? É o sujeito que está analisando o fenômeno. Quem estiver olhando o fenômeno tem que ter uma percepção intrínseca de qual é o intervalo de tempo adequado. Então, o que a gente faria aqui? Eu poderia aqui chutar eventualmente um ΔT desse sentido. E aí aquela curva
ficaria, vou fazer um desenho aqui, esquemático, ficaria mais ou menos assim, né? Então, cada intervalozinho a gente achou uma média, quando os conectássemos todos, ficariam com uma curva, e as médias foram tiradas mais ou menos nesse intervalo. Então, isso aqui tudo são os nossos ΔTs. Então, olhando agora para essa conta toda, eu posso pensar o seguinte: beleza, mas eu quero fazer uma média agora, vamos chamar aqui média com relação ao tempo. Eu quero fazer uma média agora com relação ao volume. Então, agora eu vou pegar um volume qualquer de fluido conhecido e vou fazer o U do DV. Posso fazer também uma média desse tipo. Ou, eventualmente, eu falo, não faz nada disso. Pega N amostras, soma todas as N amostras, divide pelo número de amostras e você tem a sua média. Então, no laboratório, frequentemente é feito isso é o mais comum, é o jeito da gente fixar a ideia, mas, quando eu for desenvolver agora a aula, eu vou dizer qual é o conceito. Nós vamos trabalhar em cima desse conceito aqui de média temporal, embora não haja uma relevância muito grande entre eles, e há vários teoremas sobre estatística de escoamento que vocês têm que olhar com muito mais cuidado, porque o teorema Hertzsprung tem que olhar com essas coisas com muito mais cuidado, e aí verificar qual seria o tipo de média mais adequado. Mas, para a gente desenvolver ideia, desenvolver conceito agora no curso, nós vamos sempre pensaremos em médias temporais. E aí, um processo de média tem algumas propriedades. Primeira propriedade, trivial. Olha a média das flutuações. Resposta trivial. É evidente que é zero. O que é zero? Quando nós tiramos a média, toda essa área aqui, em cima da curva, que era, sei lá, vou chamar de uma área positiva, tinha que se anular com uma área negativa. E a prova disso é trivial, né, gente? Se vocês pegarem U e chamarem de U médio mais U linha, a gente tem que pensar numa outra propriedade. Eu passo a média, vou passar em uma cor diferente. Vou passar a média aqui em azul. Então, isso aqui é a média. Eu vou passar a média aqui em azul. Mas, média é um operador linear, que é o operador de integração. Então, a soma das médias é a média das somas. Então, o que a gente faz? Isso aqui fica com um médio mais um linha média. Mas a média da média é a média. Então, o linha média é zero. Suponha agora que tivéssemos Bom, então, para chegar nessa propriedade, eu usei uma outra propriedade que é o seguinte, que a média das somas é a soma das médias. Tranquilo. O que aconteceria outra coisa? O que seria a derivada, com relação a um parâmetro qualquer, da média? Desculpa. O que seria a média da derivada? Só para fixar a ideia. Isso aqui seria a derivada da média. Por que essa prova é simples? Porque tanto os operadores integração e diferenciação, eles são operadores lineares. Então a gente pode aqui intercambiar. Só vou colocar mais um item relevante, que é o seguinte: suponha que tivéssemos um escalar agora, um número qualquer multiplicado por um outro, e tirássemos a média. Isso aqui seria o quê? Seria o escalar multiplicado pela média. Então, assim, soma da média é a média das somas. Se a gente diferenciar e integrar, a gente pode fazer essa comutação, né, essa troca entre os operadores e está tudo bem. Então, por que a gente acabou de escrever isso? Porque o Reynolds, o que ele pensou em fazer? Ele pensou o seguinte: eu tenho agora, vou colocar um conjunto de equações aqui bem simples, para que nós possamos fixar a ideia. Igual, mesma coisa, mesma metodologia das aulas anteriores. Então, quais equações que eu vou colocar aqui? Vou colocar equações para escoamento bidimensional, 2D, estacionário, incompressível. Então, vamos fazer umas continhas aqui agora. Então, a primeira equação que a gente vai conseguir, duas dimensões. Se a gente for resolver em duas dimensões, equações variáveis, 3. Velocidade longitudinal, velocidade transversal e, eventualmente, pressão. Então, a gente precisa de 3 equações. Então, vamos colocar as equações aqui. Primeira equação, continuidade. Deu dx
mais dVdy igual a zero. Agora vamos colocar a equação da conservação da quantidade de movimento na direção x. Eu vou escrever assim, ρu du dx mais ρv du dy menos dv dx mais mi d2u dx2 mais mi d2u dy2. Então, isso aqui é a taxa de variação da quantidade de movimento na direção x. Vou colocar a mesma equação agora para a direção y. Então, vai lá. ρu dv dx mais ρv dv dy menos dp dx mais mi d2v, desculpa, dp dy d2u, d2v. Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. dx2 mais mi d2v dy2. Se eu não falo nada, eu fico fazendo bobagem aqui. Mas enfim, estão as equações aí. Agora eu vou fazer uma mágica temerária. Está vendo esses dois termos aqui, ó? Eu vou apagar, e vou reescrever assim. ddx de uu, ddy de uv. Mesma coisa aqui. Vou botar ddx de uv, e aqui eu vou botar ddy dv. Por que eu posso fazer essa mágica? Isso é um exercício que vai ficar para vocês fazerem. Mas, qual é a dica? A dica é o seguinte: olhem para essa equação. Então, o que estava escrito aqui, combinado com isso, me permite que agora eu reescreva dessa forma. E aí, o que o Reynolds pensou? Ele pensou o seguinte: essa aqui é a equação que me rege as grandezas instantâneas do escoamento. Agora, será que eu estou realmente interessado em descrever as grandezas instantâneas? Eu quero me preocupar com a média. Então, vamos fazer o seguinte: vou pegar esse termo aqui, ó. Isso aqui é ρ ddx de u vezes u, e vou fazer a substituição. Onde tiver u, eu vou colocar o médio mais o linha. O médio mais o linha. Segundo termo, ρ ddy uv. Vamos fazer ρ ddy. Onde tiver u, o médio mais o linha. Onde tiver v, v médio mais v linha. Vou botar assim, só isso aqui para simplificar. A gente pode continuar agora com o termo de pressão, menos dp dx, vai ficar menos ddx de b médio mais p linha. E vou colocar um termo viscoso aqui qualquer, mi d2u dx2 vai virar mi d2 dx2 de um médio mais o linha. E aí vamos fazer o seguinte: eu vou voltar para a equação original e vou passar a média em todo mundo, dos dois lados da equação. E baseado nas contas anteriores, eu vou fazer um bando de mágicas aqui agora. Quais são as mágicas? A média da soma é a soma da média. Eu vou apagar esse vermelho aqui, apagar o vermelho, beleza, apaguei. Então agora está aqui. Está todo mundo aqui. Isso aqui são escalares, são bem conhecidos. Então simplesmente o ρ eu não preciso incluir na conta. Sabe? O mi eu não preciso incluir na conta. E o que nós vimos na propriedade que eu apaguei, que estava ali? A média da derivada é a derivada da média. Então eu vou pegar agora todo mundo que é vermelho e vou transformar nisso daqui. Isso foi transformado nisso. Essa equação é aproximada ou é exata? Até o momento ela é exata. Eu só fiz algebrismos, não fiz nada mais do que isso. Só que esses algebrismos nós vamos agora aperfeiçoar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é média.
Então, a média disso aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó? O médio mais o linha multiplicado pelo médio mais o linha. Ok? Então, vai ser essa conta aqui. O que vai dar isso aqui? Eu vou apagar. Então, isso aqui vai ficar o médio ao quadrado, 2, o médio o linha, mais o linha ao quadrado. Confiram aí, façam as contas direitinho. Aqui vamos ver se. Aqui é U vezes V, né? Então vai ficar U médio, V médio, mais U médio, V linha, mais V médio, U linha, mais U linha, V linha. Salvo engano. Preste atenção no que vocês estão fazendo aí. Então agora, o que eu vou fazer? Passamos a média em vermelho aqui, beleza. Só que a média da soma é a soma da média. Tá. Aí vamos ver o que acontece aqui nessa coisa toda. Eu já tenho a média ao quadrado. Quando eu tirar a média, eu vou ficar com a média ao quadrado. Agora, o médio, lembra do escalar? O médio é um número. Então, quando eu for tirar a média disso daqui, lembra que alfa vezes o médio era alfa vezes o médio? Então, isso aqui vai virar a média disso. Vai virar a média disso. Mas, a média das flutuações é zero. Idem aqui, essas coisas vão ficar desse jeito. Isso aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero. Ou seja, o que sobrou aqui? Me apareceu o linha ao quadrado. O linha ao quadrado é igual a zero. O linha ao quadrado médio é zero ou diferente de zero? A resposta é trivialíssima. O que é a resposta trivial? Porque o linha ao quadrado é sempre um número positivo. Então, a média de um bando de números positivos é um outro número positivo. Então, esse cara aqui, eu não vou jogar fora, ele vai ficar aqui, quietinho. E o linha velhinha? É zero ou é diferente de zero? Não sei. Podia acontecer por um evento catastrófico do futuro, que para cada flutuação positiva de U, por exemplo, eventualmente, para cada vez que a gente aparecessem flutuações de velhinha, que fossem flutuações que tivessem fora de fase, e eventualmente isso daqui fosse combinar para dar um número exatamente zero. Ou seja, para cada vez que a gente fosse fazer aquela conta que aparecesse um pico para cima, tinha que aparecer um pico para baixo, de tal forma que quando a gente fizesse aquela conta, todo mundo se anulasse. Qual a chance de acontecer um negócio desse? Não vai acontecer. Aliás, eu vou adiantar para vocês, nós vamos ver isso nas próximas aulas, que na média, o linha velhinha é uma grandeza negativa, próxima à parede. E vocês vão entender por que isso, com alguns argumentos fenomenológicos. Mas, aquilo ali tem que ficar por ali. Então, posso voltar aqui agora, para a minha equação original. Todo mundo quer zero, eu simplesmente posso jogar fora. Peguei todo mundo fora, foi todo mundo embora, ficaram esses caras aqui. Aqui vai aparecer também Mi, D2U, D2U, DY2. Vai aparecer aqui um Mi, D2U, DY2 e o médio. Tá? Então, esses caras, esses aqui, tem alguma relação com esses aqui anteriores, e aí eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Vou voltar para a minha equação original. Então aqui vai ficar agora assim, ó. Aqui vai ficar o médio ao quadrado, está lá. Aqui vai ficar o médio ao quadrado. Aqui vai ficar UV médio, aqui vai ficar P médio, P'. Cortei. Isso aqui vai ficar igual a isso. Isso daqui vai ficar dessa forma, isso aqui vai ficar dessa forma, mas, quando eu estiver escrevendo essa equação, vai aparecer um novo termo, daquele lá, ó. É menos, o
que eu botei menos? Esse termo, esse cara aqui, a origem dele são os termos de aceleração. Estou jogando para o outro lado. Vai ficar menos ρ d2. Desculpa. du e dx. Origem esse termo. du dx de U' ao quadrado médio. E vai aparecer. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu não vou botar em vermelho, não. Para destacar isso, eu vou colocar em azul. Vou botar assim, então aqui. Vai aparecer o termo aqui. Menos ρ d dx de U' ao quadrado médio. E vai aparecer o termo aqui. Menos ρ d dy de U' v'. Quando nós fizemos as mesmas contas na direção x para a direção y, o que acontece? Fica tudo do jeito que está aqui embaixo, tá? Médio, 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 médio. Só que, então aqui vai ficar o médio V médio, né? Desculpa. Então você quer ficar o médio V médio, estou com as grandezas médias. O médio V médio, o médio V médio, V ao quadrado médio, P médio, V médio, V médio. Aí vai aparecer um outro termo aqui, que vem daqui. Menos ρ d dx de, vai aparecer aqui, ó, U', V'. E vai aparecer outro termo aqui, menos ρ d dy, que vai aparecer daqui, V' ao quadrado médio. Tá? Então eu vou pagar vou pagar esse canto. E vou fazer um resumão do que foi construído. Nós começamos uma equação com 3 incógnitas. U, V e P. E 3 equações. O que eram as 3 equações? Continuidade e quantidade do movimento na direção x e na direção y. Então tinha 3 equações, 3 incógnitas. Fizemos essas contas todas. Quantas são as incógnitas agora? Vou fazer conta aqui. Incógnitas. Quais são as incógnitas? Agora nós temos U médio, V médio, P médio. Que foram as incógnitas, quando nós fizemos a média, tomamos a média, elas ficaram promediadas. Passaram, por definição, passamos a média. Mas apareceu aqui quem? Outras incógnitas. 3 grandezas desconhecidas. Quem são as 3 grandezas desconhecidas? Apareceu U' ao quadrado médio, apareceu U' V' e apareceu V' ao quadrado médio. Então nós começamos a discussão toda com 3 incógnitas. Terminamos com 6. Resolvemos o problema? Não vou conseguir resolver o problema. Eu preciso. Então eu tenho aqui 3 equações. Quais são as 3 equações que nós temos? Continuidade para as grandezas médias, quantidade de movimento na direção x para as grandezas médias, quantidade de movimento na direção y para as grandezas médias, mas eu tenho 6 incógnitas. Então o que acontece? Eu preciso, então eu vou botar aqui, faltam 3 equações. Para quem? Para o U' ao quadrado médio, escrever direito. U' ao quadrado médio, V' ao quadrado médio e para U' V'. Então eu preciso de alguma forma de 3 equações, faltam 3 equações, aqui eu vou chamar a atenção disso daqui. Então, faltam 3 equações. Então eu preciso, botar aqui grande, de equações de fechamento. Então, o que é o problema de fechamento turbulento? É arrumar equações novas dessas 3 grandezas que estão faltando aí. Se o problema for compressível, aparecem outras situações. Se o problema envolver campo térmico agora, vão aparecer também, outras incógnitas, tanto para o campo compressível
Bom, se o escoamento é compressível, ele vai ter que envolver o campo térmico, mas se fosse agora o escoamento incompressível envolvesse o campo térmico, também apareceriam novas incógnitas que necessitariam de novas equações. Então, o problema clássico de fechamento turbulento é obter equações para fechar essas equações que nós acabamos de discutir. Como são chamadas essas equações? Essas equações são chamadas equações clássicas médias de Reynolds. E aí vamos interpretar o que aconteceu aqui. Nós tínhamos originalmente um termo de aceleração. Continuamos com um novo termo de aceleração. Então, o termo de aceleração está aqui. Termo de aceleração. O termo de pressão, que por meio de faz parzinho com o termo do lado de cá, o termo de pressão continua aqui. Os termos viscosos continuam aqui, mas apareceram uns termos novos. Esses termos, como é que nós vamos voltar lá para o Malloch, vamos voltar para todo mundo anteriormente? Como é que o Malloch tinha interpretado turbulência? Ele pegava lá o cilindro dele e rodava. E verificava que quando turbulência entrava, quando turbulência aparecia no problema, ele precisava de mais força para fazer o cilindro girar a mesma velocidade. Então ele verificava que quando a turbulência entrava, era como se aparecesse agora uma viscosidade relacionada àquele movimento complexo que estava lá. Que ele chamou de viscosidade turbulenta. O Sinesco já tinha, em 1877, batizado esse evento, esses novos efeitos que acontecem, de viscosidade turbulenta. Então, o efeito desses novos termos que aparecem é o efeito que é chamado hoje em dia, esses efeitos são chamados efeitos viscosos turbulentos. Ou do tensor de Reynolds, porque em duas dimensões apareceu aqui uma matrizinha que nós precisamos determinar, que são o linha ao quadrado, V' ao quadrado médio. Vou fazer em três dimensões, apareceu o V' ao quadrado médio. E aí aparece aqui o linha V', aparece aqui o linha W', e aparece aqui V', W'. Desculpa. Então, vou passar aqui, só para liberar um pouco de espaço. Vou passar aqui o apagador. E quantas são as incógnitas? Quantas são as grandezas agora que eu preciso definir? Eu preciso do traço, eu preciso de o linha ao quadrado, V' ao quadrado, W', e preciso dos elementos fora. Então, o problema tridimensional, incompressível, praticamente, normalmente são 6 incógnitas. E a modelagem dessa matrizinha, essa matrizinha é chamada do tensor de Reynolds. E o que embute aqui dentro? São os efeitos todos resultantes da aleatoricidade, da confusão reinante do escoamento, como resultado da existência de turbulência. Então, o efeito disso daqui, qual é o efeito? É provocar um aumento aparente da viscosidade. Então, o que nós temos que fazer nas próximas aulas? Nós precisamos modelar esses termos. Essa modelagem poderá ser, via de regra, algébrica, okay? Ou poderá ser, cada um desses elementos, eu vou poder fazer uma modelagem diferencial e associar a cada um desses elementos uma equação de transporte. Então, a modelagem algébrica, ela começou no século XIX, acho que ela teve um ápice nos anos 20 e 30, quando o comércio de mistura foi avançado, já conseguiu-se fazer muita conta interessante com isso, embora até hoje, praticamente extremamente simples, o comércio de mistura seja super útil, o Kemal Ranialich, ele vive insistindo com essa coisa toda, assim, os escoamentos precisamente simples não precisam de modelos turbulentos altamente qualificados, eles são resolvidos com modelos algébricos relativamente simples. Então, a modelagem algébrica avançou bastante, diria que a modelagem algébrica chegou com vigor até os anos 50, porque em 1956 o Landrich fez um paper super importante, 56, 57, 58, 56 em particular, o EAE em June, sobre funções de amortecimento para modelos algébricos. Então, isso ainda é muito relevante, nos anos 60 foi muito relevante. Então, os modelos algébricos chegaram até os anos 60, o ápice, eu acho que foram nos anos
20, 30, quando o meio de mistura for avançado, mas a partir de 45, 50 e com um pico nos anos 60 e 70, os modelos diferenciais foram introduzidos. São esses modelos que têm relevância muito grande hoje em dia para a formulação, para a solução de problemas de engenharia. Esses modelos são totalmente dominantes. Eu vou mostrar para vocês depois que nós podemos fazer. Eu vou na próxima aula introduzir uma hipótese simples. Não sei. Na próxima aula pode ser que eu fale apenas da estrutura da camada limite sem introduzir modelos turbulentos relevantes. Mas em alguma aula futura eu vou ter que introduzir o conceito do Bucinês, de viscosidade turbulenta, que hoje ele é contemporâneo, ele é atual hoje, 130 anos depois, 130 não, 150. 143 anos depois, as pessoas estão ainda utilizando o conceito de viscosidade turbulenta para resolver problemas turbulentos complexos, problemas turbulentos muito complexos. Aqui no laboratório, escoamento em jato pingente, escoamento em válvulas de completação inteligente, o conceito de viscosidade turbulenta está sendo utilizado. Então, ele é um conceito bastante contemporâneo. Então, nas próximas aulas, eu vou dedicar bastante tempo a conseguir retirar aqui dessa formulação do que tem de relevante inicialmente, sem que haja necessidade de alguma modelagem mais profunda. Nós vamos, na próxima aula, na outra, eu vou tentar utilizar argumentos de ordem de grandeza para tirar o máximo de informações que eu puder dessas equações, em particular, deduzindo as equações de camada limite. E depois, nas aulas subsequentes, nós vamos tentar discutir bastante os modelos algébricos e diferenciais. Quando a gente começar a entrar aqui, a matemática vai ficar mais complicada. Então, qual é o objetivo da aula? Eu vou tentar aqui na aula simplificar tudo bastante, colocar metodologia, explicar como as coisas são resolvidas nas apostilas, e os detalhes vocês vão lá, o que a gente fez, o que a gente desenhou, o que a gente discutiu, o que a gente construiu, e vocês vão verificando. Então, para a aula de hoje foi uma aula com um avanço importante. Vocês hoje em dia entendem melhor o que foi feito do que o Rayleigh e de que o Lodge Kelvin. Isso é uma coisa importante. E na próxima aula vamos tentar de novo. Nas próximas aulas vou tentar avançar nos conceitos de modelagem de escoamentos, tanto do ponto de vista algébrico quanto do ponto de vista diferencial. No limite, no final do curso, talvez eu não vou falar sobre isso, porque isso é uma coisa bastante avançada, mas seria interessante. No limite, talvez eu consiga para vocês uma aula especial do professor especial. No limite, vocês gostariam de fazer simulação direta do escoamento. O que é simulação numérica direta do escoamento? É resolver lá em escala de Kolmogorov. Qual é a encrenca da resolução da escala de Kolmogorov? Eu comentei com vocês. Vocês têm que ir para as escalas de dissipação. E, voltando para o argumento da última aula, suponho que isso fosse possível. Pergunta: quais seriam as condições iniciais e quais seriam as condições de contorno? Então, do ponto de vista de relevância de engenharia, o que a gente faz? A gente trabalha com esses modelos em que todos os processos estocásticos, de alguma forma, eles estão embutidos nos próprios modelos. Então, assim, turbulência, vocês têm que tomar muito cuidado, porque, de novo, Navier-Stokes não tem teoremas provados de existência de cidade para a equação em 3 dimensões. E, frequentemente, quando a gente vai resolver problemas, a gente tem que trabalhar com condições de contorno que são condições estocásticas. E isso abre um mundo enorme para um bando de especulações. E, no final das contas, o que nos deixa relativamente, não diria tranquilo, mas com uma certa paz com relação ao que a gente está fazendo por de engenharia. Tudo que a gente fez aqui, tudo que faremos aqui, será feito no quadro, vai precisar, em algum momento, de validação analógica. O que é a avaliação analógica? É o laboratório. A gente vai lá, faz um experimento, faz um monte de bobagem aqui. Não, faz sentido? Não sei, vamos lá ver, faz sentido. Está no caminho certo? Não, está no caminho certo. Não, errou por uma ordem de grandeza. Ao voltar, não, essa constante aqui não pode ser isso aqui, tem que ser um valor diferente. E aí, os modelos vão sendo calibrados, são modelos frequentemente ad hoc, até que, eventualmente, a gente chegue em soluções que são soluções de relevo de engenharia. Então, na próxima aula, voltaremos discutindo a estrutura da camada limite turbulenta e, a partir disso, falaremos sobre modelagem algébrica, diferencial e etc. Boa sorte, pessoal. Obrigado.